The Texas Chainsaw Massacre, ou Massacre da Serra Elétrica, no Brasil, é um filme de terror independente de baixo orçamento feito em 1973 e distribuído em 1974 pelo diretor Tom Hopper. O filme original atingiu inacreditável sucesso ao chocar o público em 1974 com seu realismo cruel. Sua história aterrorizante é considerada por muitos como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, tornando-se marca registrada do gênero, o que influenciou em outras sequências de O Massacre da Serra Elétrica. Mas você sabia que o filme é baseado em uma história real? Agora você confere toda a história por trás do filme. Edward Gam era filho de Augusta Larker e George Penn Gam. Seus pais eram nativos de Wisconsin e havia se casado em 7 de julho de 1900. Seu casamento produziu Edward e seu irmão mais velho, Harry. George era um alcoólatra violento e Ed e seu irmão o rejeitavam por isso. Apesar de sua esposa Augusta também o rejeitar e sentir profundo desprezo por seu marido, o casamento persistiu. O divórcio não era uma opção devido às crenças religiosas da família. Augusta sustentava a família trabalhando em sua mercearia. Eventualmente, comprou uma fazenda na periferia de uma outra cidade pequena, Plainfield, que se tornou morada da família Gam. Ed só deixava sua casa para ir à escola, pois sua mãe bloqueou qualquer tentativa que ele faz para adquirir novos amigos. Além da escola, ele passou a maior parte do seu tempo fazendo tarefas na fazenda. Augusta, que era religiosa fanática, ensinava seus filhos sobre a imoralidade inata do mundo, o mal da bebida e acerca do pecado com prostitutas. De acordo com Augusta, a única forma de sexo era para a reprodução biológica. Ela reservava seu tempo para ler com os filhos a Bíblia. Geralmente selecionava versos do Antigo Testamento que tratavam como morte e vingança divina os que praticavam tais coisas. Com um comportamento afeminado, o jovem Ed tornou-se alvo de intimidações. Colegas e professores recordam que Ed tinha ataques de riso, tais como riso aparentemente aleatório, como se ele estivesse rindo das suas próprias piadas pessoais. Apesar do seu péssimo desenvolvimento social, ele saiu-se bem na escola, particularmente na área de economia. Mais tarde, seus ex-professores recordaram-se que ele era um sujeito um pouco estranho e que ele era reconhecido por capturar animais na beira da estrada que haviam sido executados e levá-los para casa com ele. Não se sabe até hoje o que ele fazia com esses animais, mas isso ocorreu em diversas ocasiões. A morte dos membros da família. Seu pai, George, morreu em 1940 e seu irmão Harry começou a rejeitar a visão distorcida de Augusta do mundo. Em certa ocasião, Harry respondeu a sua mãe e Ed ouviu. Ed costumava dizer a seu irmão que ele seria condenado ao inferno se ele não se arrependesse e orasse. Em março de 1944, os irmãos se encontraram no meio de um incêndio na propriedade que possuíam. Quando Ed falou com a polícia, disse que não sabia onde o irmão estava. Porém, mais tarde, Ed levou a polícia até o local onde estava o cadáver do irmão. Apesar de não haver provas contra Ed, Harry sofreu um trauma contuso na cabeça. O médico legista do condado decidiu que ele morreu de asfixia enquanto lutava contra o fogo. Mais tarde, quando foi preso, Ed confessou que matou o irmão e se justificou dizendo que se ele vivesse, estaria indo para o inferno, pois estava em um caminho errado. Ed passou a viver sozinho com a mãe. Menos de 2 anos depois, em 29 de dezembro de 1945, Augusta morreu de uma série de acidentes vasculares cerebrais, deixando seu filho aflito sozinho na fazenda isolada. Depois de sua morte, Ed se tornou ainda mais estranho. Acredita-se que após a morte da sua mãe, ele começou a roubar cadáveres do cemitério local. A polícia suspeitava que Ed estava envolvido no desaparecimento de uma balconista, Berenice Warden, em Plainfield, em 16 de novembro de 1957. Ao entrar em um galpão em sua propriedade, eles fizeram sua primeira descoberta horrível da noite. O cadáver de Warden tinha sido decapitado, seu corpo sem cabeça pendurado para baixo por meio de cordas em seus pulsos e tornozelos, como um animal em um frigorífico. O tronco do corpo estava vazio, a divisão da caixa torácica do corpo virada para fora, como de um cerro.
aparentando ser uma roupa ou algo que fosse possível vestir. Além disso, a polícia encontrou na casa de Ed crânios humanos pendurados, pele humana formada em abajur e usada para estofar assentos de cadeiras, tampas de crânios humanos aparentemente em uso como tigelas de sopa, além de um coração humano. Porém, existe controvérsia entre as próprias autoridades sobre isso, pois os relatórios dos investigadores afirmam que o coração estava em uma panela no fogão, mas alguns fotógrafos da cena do crime alegam que estava em um saco de papel. A pele do rosto de Mary Hugel, proprietária da taberna local, também foi encontrada em um saco de papel na cena do crime, além de puxadores de janela revestidos por lábios humanos, um colete mamária criado a partir da pele de uma mulher, um cinto feito por várias partes humanas, meias feitas com carne humana, entre muitos outros objetos terríveis que sugeriram a realização de um verdadeiro massacre. Na vizinhança, havia relatos de crianças que foram até a casa de Ed e que existiam esses objetos esquisitos, que Ed descrevia como relíquia dos mares do sul, que supostamente foi enviada de um primo que tinha servido na Segunda Guerra Mundial. Após a investigação, descobriu-se que era peles faciais humanas, cuidadosamente descascadas de cadáveres usados por Ed, talvez como máscara. Ed admitiu sob interrogatório que ele escavava túmulos de mulheres de meia-idade recém-enterradas que pareciam com sua mãe. Ed negou ter relações sexuais com os corpos exumados por ele, explicando: eles cheiravam muito mal. Durante o interrogatório, Ed também admitiu que matou com um tiro Hugel, que estava desaparecida desde 1954. Logo após a morte de sua mãe, Ed decidiu que queria mudar de sexo, embora isso seja uma questão de debate, se ele era ou não transexual, já que Ed nunca disse ser, mas uma coisa é certa, ele vestia-se como mulher para que pudesse fingir ser sua mãe. Novas descobertas e prisão. Em 1995, perto do local da antiga casa de Ed, foram encontrados ossos de até 11 esqueletos humanos, todos de mulheres, à exceção de um. A polícia disse que, embora eles não tivessem 100% de certeza, é muito provável que todos estes 11 restos mortais foram obra de Ed, pois são restos mortais da época que ele vinha cometendo assassinatos na área. O resto mortal de sexo masculino era de um carteiro que desapareceu no ano anterior. Ed foi preso, mas foi dado como mentalmente capaz e mandado para a Central State Hospital, que mais tarde se tornou uma prisão. Ele foi transferido para a Mendota State Hospital em Madison, Wisconsin. Em 1968, médicos declararam que ele estava são o suficiente para ir ao tribunal. O julgamento começou no dia 14 de novembro e durou apenas uma semana. Ele foi considerado inocente devido à insanidade. Ed passou o resto de seus dias no hospital psiquiátrico. Enquanto Ed estava detido, a sua casa foi incendiada e o carro que Ed usava para transportar as vítimas foi vendido em 1951. Morte e lenda urbana. Ed morreu no dia 26 de julho de 1984, vítima de falha cardíaca e respiratória devido ao câncer, no Hospital Mendota Mental Health Institute. Desculpem meu inglês. Sua lápide tem sido vandalizada ao longo dos anos. Algumas pessoas retiravam pedaços da lápide para recordação até que ela foi completamente roubada em 2000. A lápide foi recuperada em junho de 2001 e dada ao Museu Waltham em Wisconsin. Muitas pessoas ao longo dos anos dessa morte afirmavam ter visto Ed andando pela rua caminhando na direção da sua antiga casa. Ele é visto frequentemente pelas estradas em torno de sua antiga casa. Vários casais jovens alegaram terem sido abordados por um homem que se encaixava na descrição de Ed. Muitos afirmam que Ed foi bater nas janelas dos seus carros, e muitas dessas pessoas nem fazem ideia dessa história. A polícia local se recusou a divulgar o retrato falado do homem porque ele se assemelhava muito a Ed. Bom, se você gostou da nossa história, não se esqueçam de deixar
seu like, porque é muito difícil fazer essa história toda e achar os fatos, as fotos. Então, se você gostou, não deixa de deixar seu like, seu favorito e olhar nossos parceiros na descrição do vídeo. Tenha uma boa noite e não se esqueça: eu vou te pegar.